socialmente, mas é um bocado grande. Bom, muito obrigado. Eu começo por agradecer o convite que me foi feito no sentido primeiro, no sentido de vir cá dar o meu contributo e, enfim, dar a minha opinião sobre qual é a melhor especialização do futuro mestrado em Engenharia Mecânica. Portanto, solicito o núcleo também pela iniciativa que teve em procurar divulgar aquilo que é as opções que são para o vosso futuro. Sim, procurei, nesse sentido, dar o meu melhor em termos de vos explicar aquilo que é a nossa visão do Departamento de Engenharia Mecânica e, em particular, dos docentes que estão envolvidos nesta área de especialização. A máscara. No sentido de vos explicar o que é que nós pretendemos, quais foram os pressupostos que eram com base nesta especialização, o que é que nós pretendemos e qual é o valor que pretendemos acrescentar com ela. Enfim, esta linha que vem por aqui fora, estou enviesado, não vai ser fácil. Mas esta linha que vem por aqui fora não é por acaso. De facto, nós nos últimos anos, quando digo nos últimos anos, há 2 anos, introduzimos alterações significativas à manufatura, à especialização, passou a manufatura aplicada, porque temos estado num processo de contínua melhoria. E há 2 anos, quando se impôs a reestruturação dos mestrados, nós aí fizemos uma análise um bocadinho mais profunda e alterámos o ramo de manufatura para manufatura avançada. Portanto, isto é um processo contínuo de evolução. Nós, quando iniciámos esta discussão internamente, já agora, dos que estão presentes, quem é que já, não vou perguntar qual é, mas quem é que já tomou uma decisão em relação à especialização que quer escolher no próximo ano? Quem é que já escolheu? Ou estão todos à espera de ser convencidos? Muito bem. Se eu estiver a falar depressa demais, faz assim, que eu esse sinal eu percebo. Bom, portanto, nós, a equipa que esteve, um conjunto de docentes envolvido nesta discussão, nós começamos por definir um conjunto de princípios, valores e pilares que foram um ponto de partida para a definição do plano curricular. Então, nós não olhámos para disciplinas e depois foi o que calhou, nós tínhamos uma ideia clara daquilo que nós pretendíamos fazer em torno desta especialização. E aquilo que eu listo rapidamente são aqui esse conjunto de princípios e valores. Portanto, primeiro, que o projeto e a manufatura devem ser hoje mais modernos, orientados principalmente pelo CAI, pela digitalização. Portanto, nós fazemos muitíssimo mais com o CAI do que conseguimos fazer com aulas práticas, estar a maquinar peças, estar a imprimir. Portanto, isso é interessante, muito bem, dá-nos um know-how importante para depois estudarmos a parte do CAI, mas de facto a linha que nós queremos seguir no futuro é esta linha do CAI. A orientação industrial, prática aplicada, aplicação a estudos de casos práticos. Portanto, inclusive, quem está agora em cadeiras de conformação e maquinagem, principalmente essas, nível 4º ano, já vê que nós estamos a trazer vários casos práticos e, no fundo, esse é o nosso ponto de partida para a aprendizagem. Quando são casos práticos, são casos industriais. Portanto, a gente pega neles e diz, agora como é que nós nos desenrascamos para dar a resposta a um cliente que vos pede uma solução? Virtualização dos processos fabricos, está em linha com a primeira, para o uso de ferramentas reais CAD, CAI, CAM, ferramentas que são hoje utilizadas na indústria. Encaramos as empresas como parceiros, temos várias empresas com as quais temos colaborado na definição de trabalhos, de desafios, que vos são propostos. E agora, muito importante para nós também, em termos de valores, é esta valorização recíproca, este paradigma win-win. Todos temos que ser a ganhar. Portanto, não é o docente que só dá as aulas e os alunos que só fazem alguma coisa. Nós temos que ter uma linha de pensamento constante que nos leve numa relação de win-win. Os docentes ganham porque têm alunos entusiasmados, os alunos desafiam-se e com isso melhoram, criam competências adicionais para o futuro. Portanto, e as empresas também que alinham connosco também têm sempre algo a ganhar e essa é claramente a nossa perspectiva. Em termos de pilares, são hoje muitos os novos desafios que se colocam à indústria. A indústria tem que ser mais competitiva, tem que ter novas formas de pensar. Portanto, é preciso estimular o pensamento da engenharia, portanto, este estímulo individual e coletivo. As empresas precisam da digitalização. Quando nós chegamos a uma empresa com novas ferramentas CAM, CAI, para resolver novos problemas, eles não sabem o que isto é, não conhecem sequer a linguagem, e aquilo que nós esperamos é que vocês amanhã sejam núcleos, sejam sementes de capacidade de inovação nas empresas. Foi outra ideia que esteve presente na definição desta especialização. A indústria precisa de engenheiros com novas competências, muito ligadas para o CAI e para o CAM. E cada CAM não é só modelar. Modelar, vocês saem com boas competências de modelação. É preciso muito mais do que isso. É preciso olhar para o CAI na perspectiva do CAI e do CAM, e isso é algo que está presente nesta especialização. Temos todos que ser capazes de resolver problemas mais reais e algo que é muito importante é que só sabendo fabricar se sabe projetar. Então, alguém quer ser competitivo na indústria.
desenvolver um projeto quando é competitivo, capaz de ganhar a outros. Só sabendo fabricar é capaz de projetar. Isso é mais do que seguro. Os industriais aqui em Portugal, alguns com quem têm lidado, e eles sabem bem que um projeto que vem do Japão, com o pensamento do Japão, eles nunca fazem projeto sem colocarem no desenho técnico uma indicação de como se fabrica. Porque eles, quando projetam, já estão a pensar no fabrico. Só assim é que conseguem fazer um projeto eficiente. Caso contrário, fazemos coisas mirabolantes, mas que depois, do ponto de vista de execução, enfim, talvez seja possível. Não é? E depois, enfim, aquela sigla que aparece ali, o mestrado avançado SOM, é pensada para o engenheirix. Engenheirix deve mostrar que somos modernos, já usámos o X e tudo, que sabe pensar, faz escolhas e quer acrescentar valor. E, portanto, também o conceito de desenvolver competências individuais e também as competências de trabalho em equipa. Portanto, no fundo, transformar em valor as lições aprendidas e ter sempre presente um espírito de abertura à inovação. Bom, tentarei ser relativamente rápido. Até cá chegar, no fundo, até o momento em que chegam ao final do terceiro ano, vocês têm um conjunto de competências, de aprendizagens que foram efetuadas. Eu quero só listar aquelas que são mais relevantes para nós do ponto de vista desta exposição, manufatura avançada, o desenho técnico, o desenho e modelação a tipo de computador, são coisas com competências relevantes, a mecânica dos materiais, 1 e 2, e depois mais relevante do que tudo é o terceiro ano, vocês vão ter essa experiência, com a mecânica computacional, tecnologias de fundição e soldadura, tecnologias de maquinagem e conformação. Eu sei que está aqui ao contrário, o C está a aparecer no terceiro ano, segundo semestre, mas vai ser assim na nova licenciatura. Depois o controle da qualidade, produção e a introdução ao projeto e fabricação de computador, que é a atual técnicas de CAI-CAM. Portanto, são um conjunto de competências muito base, em que vocês começam a dominar um bocadinho da linguagem, mas que para nós, do ponto de vista da exposição de manufatura, são um bom ponto de partida. É daqui que nós temos de partir e de alunos que conhecem esta linguagem, têm um conjunto de conceitos realmente vagos, mas que têm isto como ponto de partida e, principalmente, são aqueles que gostam desta área de fabrico. E esses têm, a seguir, um conjunto de Cs que eu estou certo que os vão enriquecer. Nós preparámos a estrutura dos 4 semestres de manufatura em 4 grandes linhas. E as linhas são estas. Portanto, o primeiro semestre é um preparo as bases. Portanto, vamos montar o puzzle. Vamos montar o puzzle. Vamos aprender a pensar, a medir, a industrializar. Temos uma série de Cs de introdução à manufatura. Depois temos no segundo ano o que nós designamos por CAI de processos. E aqui vamos ter o que nós designamos também por laboratório virtual de processos de manufatura. Aqui está o centro da exposição. Vamos olhar para as tecnologias clássicas de fabrico, aquelas que são comuns e que representam, porventura, 90% do fabrico de componentes da nossa indústria, e vamos olhar para eles do ponto de vista do laboratório virtual. O CAI. Presente em força. Por isso é que tem aqui Perdão. Aqui. É que temos aqui este senhor, que é cada um de vocês, o engenheirix, com um computador. Ok. Depois temos, no terceiro semestre, já do olho no futuro. Aquilo é fatorial, não está por acaso, vou já explicar. Portanto, aqui vamos começar a introduzir mais a linha de pensamento do fabrico do ponto de vista do futuro. Manufatura digital, do ponto de vista do CAI, novamente, mas muito a questão do fabrico aditivo, nas suas várias vertentes, com vários tipos de materiais. A fabricação 4.0, e muito, muito importante também para nós procuramos aqui neste terceiro semestre colocar alguma customização. Algo que vocês possam customizar a vosso gosto. Então acho que é importante nós estudarmos aquilo que gostamos. E muitas vezes há muitos trabalhos que nós fazemos que interceptam necessariamente na engenharia mecânica unidades curriculares de outras especializações. Portanto, nós tentamos colocar na manufatura avançada a capacidade de um aluno customizar um bocadinho o seu plano em função de algo que ele gosta de fazer. E aquele futuro N ao quadrado vem precisamente porque será a partir no princípio do 4º ano que nós começamos a definir, cada um de nós, a definir a tese, que será no 4º semestre, o vou partir. Portanto, nós começamos a ter o mundo no nosso horizonte, vou ser engenheirix, mas a tese terá que ser preparada antes e este eu vou escolher passa também por isso. Portanto, aquilo é no futuro, é N fatorial, vocês sabem o que é o fatorial em matemática, é este processo de melhoria e de potenciação contínua daquilo que é o futuro. Uma parte, eu não me incomodo muito que um aluno copie num exame. Aquilo que ele está a fazer é que reduzir aquele N para o futuro. Quando o aluno não copia num exame, aquilo que ele está a fazer é está a diminuir o seu potencial para amanhã. E amanhã vai pagá-las. Portanto, aquele N fatorial representa essencialmente isso. Ora bem, pronto.
Nesta linha progressiva, eu vou olhar primeiro muito rapidamente para o tronco comum do mestrado em Engenharia Mecânica. Como é a primeira exposição a ser apresentada, eu vou muito rapidamente falar sobre aquilo que é o tronco comum dos todos os mestrados do próximo, todas as áreas de exposição do mestrado em Engenharia Mecânica do próximo ano letivo. Temos no primeiro semestre um conjunto de 3 unidades curriculares. Portanto, aqui temos uma ideia da carga letiva também. Portanto, aparece aqui a carga letiva. Portanto, dinâmica de estruturas e vibrações, controle de processos e tratamentos térmicos. Aquilo que aparece aqui sinalizado a azul são os Cs que são comuns a todos os alunos do mestrado em Engenharia Mecânica. Portanto, isto é o primeiro semestre. Depois, no segundo semestre, teremos 2 unidades curriculares de tronco comum, desenvolvimento virtual de produto e de máquinas térmicas e de fluxo. Reparem, o desenvolvimento virtual de produto aparece em linha com aquilo que a manufatura vai fazer, que é laboratório virtual de processos. Portanto, está bem alinhada. Depois teremos no terceiro semestre apenas uma unidade curricular que será tronco comum, que é a avaliação e seleção de projetos. E depois aparece aí um projeto integrador que eu vou já referi-lo. Ele, de facto, é tronco comum, mas também é especialização. E eu vou já mostrar-vos ou indicar-vos qual é a minha visão sobre esta OC. Portanto, o tronco comum do mestrado em Engenharia Mecânica do próximo ano é essencialmente isto. Temos muito menos UCs comuns, temos 6 UCs que são tronco comum, o que significa que abre espaço para 12 unidades curriculares, que passam a ser as unidades curriculares específicas de cada especialização. 12. Neste momento nós tínhamos apenas 6. Portanto, há de facto um esforço muito grande do ponto de vista de especializar um pouco mais a vossa formação. Vamos agora olhar um bocadinho para aquilo que são as UCs específicas de cada ano e da especialização de manufatura avançada em particular. Primeiro ano, primeiro semestre, construa as bases. Então temos aqui 3 unidades curriculares, que são a tal base como ponto de partida para o saber pensar, saber agir, saber medir, saber tratar, do ponto de vista do fabrico. Então temos ali 3. Uma designa-se materiais metálicos e não metálicos avançados. Nós vimos de alguma formação em materiais, por vezes vocês têm dificuldade em identificar materiais, e quando são materiais mais exóticos, mais modernos, mais atuais, vocês não têm ainda falta dessa formação. Portanto, esta unidade curricular visa precisamente isso. Já agora tem também aqui, ao fundo, tem uma indicação de quem serão os docentes que, à partida, estão na base da elaboração dos planos curriculares e, eventualmente, da lecionação destas unidades curriculares. Vai aparecendo sempre aqui fora, podem passar os olhos. Portanto, materiais metálicos e não metálicos avançados. Depois temos uma OC de metrologia e qualidade, que certamente que sabem a minha opinião sobre metrologia. Ninguém sabe fabricar se não conseguir medir. Se não medir, sai qualquer coisa. Portanto, a metrologia é algo determinante. Portanto, é preciso uma formação complementar, quer do lado da metrologia, quer do lado da qualidade. E depois temos uma terceira OC específica, que é a gestão de energia e tratamento de resíduos industriais, muito na linha da industrialização. Portanto, nós vamos fabricar alguma coisa, mas nunca fabricamos em casa, numa garagem, é industrialmente. Portanto, é necessário olhar para essa vertente. Depois, o segundo semestre, que é o laboratório virtual de processos. Então temos agora aqui 4 unidades curriculares específicas desta especialização. Temos 3 que são base, são estruturantes, que são a simulação de processos de conformação plástica, portanto, virado para a simulação numérica, ou CAI, dos processos de conformação, de uma unidade curricular. Outra virada para maquinagem e comando numérico, são as 3 grandes áreas da manufatura, maquinagem e comando numérico, e depois uma terceira OC, que é projeto de fundição. Portanto, não é fundição do ponto de vista da tecnologia em si, é já projeto orientado para a fundição. São coisas extremamente diferentes. E depois temos aqui uma quarta unidade curricular, que é a manutenção industrial e gestão de recursos, que também é relevante, refere-se um bocadinho, está na linha desta, que é a parte da industrialização dos produtos, do fabrico, etc. Então, a ver que temos aqui, neste segundo semestre, um semestre bem intenso do ponto de vista do CAI, porque há estas 3 UCs que envolvem CAI relacionado com manufatura, ainda temos mais uma UC de desenvolvimento virtual de produto. Portanto, isto é um semestre muito forte do ponto de vista desta ideia, deste pilar, deste princípio do fabrico virtual. E depois chegamos aqui ao quarto semestre, que foi onde eu coloquei o futuro N-fatorial. E aquilo que nós gostaríamos é que os alunos que venham a seguir por esta exposição definam tão cedo quanto possível o tema de mestrado. E o ideal é que, ainda que o trabalho de mestrado se constitua apenas no quarto semestre, que eu nem o coloquei aqui, porque é a tese individual de mestrado, o que seria interessante, e vocês vão perceber porquê, é que a escolha do tema de mestrado acontecesse
ao nível do final do quarto ano, do primeiro ano do mestrado e segundo ano do mestrado. E vão perceber porquê, porque isso liga bem à estrutura curricular. Portanto, no terceiro semestre, para além das UCs que são de tronco comum, a primeira em particular, teremos na linha da digitalização, fabricação avançada, temos uma OC que é Tecnologias de Fabrico Emergentes e Avançadas. É óbvio que quando nós, no segundo semestre do mestrado, olhamos para as três grandes áreas da manufatura, fica aqui a faltar muita coisa. Há muitas tecnologias emergentes e, eventualmente, aplicações mais, modernas, mas não é necessariamente mais atuais, digamos assim, de tecnologias convencionais. Penso, por exemplo, em eletroilusão, que pode não ficar coberta na maquinagem CNC. Penso no fabrico aditivo, penso em outras tecnologias que são, no fundo, mais recentes e que devem ser cobertas também porque são relevantes, porque também fazem parte da capacidade de inovar. Nós, para inovar, temos que saber. E esta OC procura integrar estes conhecimentos, ou trazer para o conjunto de todos estes conhecimentos em todas as tecnologias de fabrico emergentes e avançados. Depois temos uma OC relevante que se chama Projeto para o Fabrico. Esta OC vem na linha da integração. Aqui o objetivo seria pegar um componente, pegar um desafio, seja individualmente, seja em grupo, e chegar da peça, do projeto, validação por CAI e a respectiva industrialização do ponto de vista do fabrico. Portanto, aqui será necessário olhar para juntar competências que foram adquirindo ao longo destes 2, 3 semestres e aplicá-las no desenvolvimento de uma ferramenta específica para o fabrico. É projetar para o fabrico. Depois temos uma OC importante também, são todos importantes e porque interessantes, mas informação para o fabrico nas fábricas do futuro, tem muito a ver com a organização da informação, com especificações de produtos, sistemas, de equipamentos, planeamento da produção, portanto, tudo isso está abordado nesta OC. E depois a tal OC de opção, que aparece aqui, uma opção, enfim, e aqui a ideia é desafiar-vos a escolher uma opção que vos seja interessante, porque gostam, e muitas vezes a razão basta isso. A gente faz muitas coisas porque sim, e o objetivo é ter a oportunidade de olhar para o lado e dar uma lambidela nos lados das outras especializações. Basicamente é isto. Mas também, reparem, porque eu referi que seria interessante se vocês escolhessem o tema de mestrado ao nível do início desse terceiro semestre. Se o fizerem, vão poder ajustar também uma cadeira que vos permita adquirir competências específicas naquele tema de mestrado em particular. Pode ser uma mais-valia. É certamente uma mais-valia. E nesse sentido, nós colocamos esta cadeira como opcional, porque entendemos que é preferível ter aqui um espaço de customização individual do que ter aqui um fato que necessariamente tem que servir a todos, e esse não é o objetivo. E depois temos o projeto integrador, que, como eu referi, é o cetro comum, mas que nós, do ponto de vista, a equipa que está nesta exposição, vê muito mais como apenas um projeto integrador na linha das integradoras dos anos da experiência que vocês têm. E eu explico-vos qual é a nossa ideia. Aliás, esta OC tem várias possibilidades. Portanto, pode ser um trabalho individual, pode ser um trabalho de grupo, aliás, eu tinha isto aqui, portanto, pode ser também um trabalho de grupo. A nossa ideia é que o OC de projeto integrador corresponda a uma integração vertical das especializações no curso. E o desafio que à partida vos será proposto será que se juntem equipas multidisciplinares ou, se quiserem, multi-especialização. É pegar um problema complexo que envolve necessariamente competências de manufatura, de construção de estruturas, de mecatrónica e de energia ambiente, tanto quanto possível. Se não for possível cobrir as 4, 3, mas que juntem as competências todas e juntem uma equipa de 4 pessoas que se empenham no sentido de resolver. Porque isso vai-vos dar a oportunidade de interagirem com colegas de outras especializações, com docentes de outras especializações e, no fundo, irem também aqui beber um pouco ao saber fazer, ao saber estar, às competências que os alunos aprendem e apreendem nas outras unidades curriculares, nas outras especializações, perdão. Portanto, eu penso que isto também pode ser muito interessante para vocês. Portanto, a ideia que está aqui por trás deste projeto integrador é essencialmente essa. Não invalida, por exemplo, que um aluno, se tiver um problema mais complicado para resolver do ponto de vista da sua tese, reparem, entra aqui novamente a questão relevante de quando definimos o tema de tese, que use este projeto integrador também para trabalhar para a tese. E a opção para trabalhar para a tese. E, eventualmente, o projeto para o fabrico pode debruçar sobre um tema ou um conteúdo ou algo relevante do ponto de vista da sua tese.
Portanto, estão a ver que, apesar de nós estarmos a perder os ECTS em relação ao currículo atual, em que vocês tinham 40 ECTS, nós tivemos o cuidado de pensar a estrutura curricular no sentido de vos permitir ter um tempo mais longo para elaborar a tese. Porque 30 CTS, que corresponde a 4 meses de trabalho, às vezes é pouco para amadurecer as dúvidas, quanto mais para consolidar certezas. E às vezes a gente precisa de tempo a amadurecer as dúvidas. E por isso é que nós temos este esforço no sentido de trazer a tese um bocadinho por mais cedo, de modo a que este futuro N fatorial seja de facto isso. Nós começámos no terceiro semestre, começámos logo aí a pensar na tese do quarto semestre e depois na vida do quinto semestre, que depois normalmente não acaba tão cedo, mas esperamos nós. Pronto, do ponto de vista geral é isto. Portanto, estão a ver que do ponto de vista desta manufatura avançada, eu creio que isto corresponde àquilo que são os requisitos mais atuais e as competências que a indústria precisa. Portanto, é um desafio grande que nós temos pela frente. Nós temos esta instituição que é ser capazes de proporcionar ao tecido industrial, às empresas, pessoas, engenheirices, com as competências de que, de facto, levem para a empresa a capacidade de acrescentar valor, inovação, fazer coisas diferentes. Portanto, tomorrow needs manufacturing. Eu diria mais que manufacturing needs you. Mas se pensam que esta é a mensagem principal que eu tinha para vos trazer hoje, se calhar não é. E a verdade é que you need manufacturing. Muito bem, muito obrigado. Portanto, foi esta a apresentação sobre a manufatura avançada. Se tiver alguma questão que eu possa responder, possa e saiba, terei todo o gosto em fazê-lo. Se, entretanto, tiverem alguma dúvida que queiram esclarecer, também já sabem onde a gente anda, é só enviar uma mensagem que a gente vai respondendo e correspondendo, certamente, às vossas expectativas, que é essa, no fundo, a nossa verdadeira missão. Muito obrigado.